Ô, gente, vem cá. Presta aqui. Me põe lá naquela mensagem que chama. Mandaram uma mensagem aqui e tal. Ô, gente, calma, o programa começou agora, tá reclamando, só tem Cruzeiro. Tem que ter um primeiro, hoje é o Cruzeiro. O dia que a gente fala do Atlético, o pessoal reclama. Olha essa reclamação aqui. Não vou falar o nome do Pangó aqui, não. E esse Everton querendo motivar o Coritiba, falando Cruzeiro 3, Coritiba 0. O cara acha que a gente é trouxa. Não, eu tenho certeza. Você que escreveu isso aqui, eu tenho certeza. Você já imaginou, fulano, se eu chego aqui e digo o contrário, abro o programa, o dono da bola no ar a partir de agora, Eduardo Panzi, fale-nos de Cruzeiro 0, Coritiba 3. Não, aí o mundo cairia, você vê como é que é difícil, e tem mais um recado aqui. Número por número e títulos, o do Mano também, o último foi em 2009. Não, mas aí ele ganhou a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, ele treinou a seleção brasileira. Fez uma baita trabalho no Cruzeiro. Menos, gente. Deixa eu dizer uma coisa. Ele foi um cruzeirense que mandou. Estão numa intolerância, numa impaciência. Tá chato. E eu não estou entendendo porque na defesa agora. E aí, em todos os aspectos. Qualquer coisa que você fala, o cara... Hoje eu pedi para a turma dar uma moral no programa, aí vem um Pasquale. Não é a moral, é o moral. Meu filho, você conhece, né? Expressão linguística informal. Não, porque tá errado. Vai lamber sabão. Tem um pouco mais de paciência. Enche um tanque de soda cáustica e pula, de finquete, como dizem lá em Divinópolis. Olha aqui, o Atlético contra o Santos, no final de semana. Vamos comentar daqui a pouco tudo de Atlético 3... Santos 2. Que isso? Tá? E aí torcendo para um tropeço do Palmeiras para garantir a liderança, né, para o time de Marcelo Oliveira, que Eduardo Panzi disse agora há pouco aqui. Hoje é o grande treinador do futebol brasileiro. É ele de novo. Alô, André Salles. Que o Campeonato Brasileiro é uma disputa por pontos corridos, isso todo mundo já sabe. Mas tem jogos que parecem ter mais importância. É o caso deste domingo, quando o segundo colocado Atlético visita o Santos, que ocupa a 5ª posição. O Santos também vive um bom momento, vem numa boa sequência, é um concorrente direto pela ponta. Então a gente espera assim um jogo difícil, mas é um jogo também que a gente tem que pensar em pontuar. Na Vila Belmiro, o Santos é ainda mais forte. Perdeu apenas um jogo neste Brasileirão. Mesmo com os desfalques do trio olímpico, do goleiro Vanderlei e do armador Lucas Lima, os atleticanos esperam uma parada dura. Quem entra no lugar daqueles que estão suspensos ou lesionados ou mesmo na seleção, entram motivados para querer fazer o seu melhor e buscar seu espaço. Talvez não estejam com o mesmo ritmo daqueles que estejam fora, mas com certeza a motivação é alta e querem demonstrar serviço, querem buscar espaço, então... Talvez não seja uma vantagem, mas sim talvez um dificultador. Desfalques de um lado e mistério de outro. Marcelo Oliveira comanda treinos fechados e não revela se entra com 3 volantes ou se mantém o quarteto ofensivo, com Michael Suel, Robinho, Fred e Prato. Tanto um quanto a outra formação, a equipe tem sido muito consistente, né? O que faz diferença é o comprometimento dos jogadores e o entendimento tático de cada um. O duelo deste domingo vai ser o primeiro de Robinho contra o Santos, clube que o revelou para o futebol. Com expectativa de casa cheia, o rei das pedaladas não deve ter uma recepção amigável por parte da torcida santista. Independente de manifestações, daquilo que vem a acontecer, tenho certeza que ele não vai se abater com isso, não vai ter problema, até pela sua experiência, sua capacidade de comprometimento que ele tem dentro de campo e também nos treinamentos. Teve uma pergunta também que rolou nessa entrevista com o Vitor aí, de um repórter, perguntou sobre a questão da arbitragem, se os jogadores estão com medo da arbitragem de novo. Porque, né, e de repente começou, né, nessa virada de turno, começaram os erros a aparecerem em profusão, beneficiando, né, um ou outro e tal. Enfim, vamos entrar na questão. Agora, independentemente disso, nota para o Robinho. Se meter moeda lá é punição, pessoal. Meter moeda é punição, mas as notinhas vão rodar. Os caras rodaram uma notinha lá e tal. Posso então, por gentileza, você pergunta o que você quiser e daqui a pouco nós temos uma informação sobre a questão envolvendo Dry World e Atlético. Tá, Gomide, qual foi a resposta do Vitor sobre a arbitragem? Preocupa já? Não, disse que é sempre difícil falar de arbitragem, que qualquer declaração pode causar alguma punição ao atleta, né? Que a gente sabe que já punem por vários motivos. Né?
Mas punir quem faz o pênalti não pune, né? Mas falou que espera que o assunto não volte à tona, né, nessa temporada. Porque a questão foi justamente essa. Na última partida do ano passado, do primeiro turno, o Corinthians abriu 4 pontos, porque o Atlético perdeu da Chapecoense, teve aquele lance do Apodi que levou a bola com a mão. O Avaí teve um gol legalíssimo, invalidado contra o Corinthians, e o Corinthians foi lá e acabou virando o jogo. Espera que não seja o mesmo... A sua pergunta foi tão pertinente, eu te perguntei agora, porque a gente não pode esquecer que, além do Corinthians estar brigando pelo título, o Flamengo também está. É Corinthians, Flamengo, mais um paulista, o Palmeiras, que tem uma pressão muito grande nas costas, porque o Cuca falou que seria campeão brasileiro. O Santos, que é um time paulista também. Então, a briga esse ano lá na cabeça é Corinthians e Flamengo. Então, é para se preocupar, sim, com a arbitragem. Não estou dizendo que vai influenciar, não. Mas já influenciou. Influenciou ano passado, influenciou em 2010, em 2012. Em 2012, a gente não pode esquecer de 2012 também. E esse ano é Corinthians e Flamengo na briga, então tem que se preocupar. Mas tem que ter o cuidado de não cair na pilha como caiu na temporada passada. Porque na temporada passada o Atlético mas não há como segurar. Não, mas eu estou dizendo assim, eu acho que a preocupação, e aí tem uma boa notícia, né? O Maluf está voltando, Eduardo Maluf está voltando, então eu acho assim que a diretoria tem que ter essa preocupação, esses cuidados, essas coisas que a gente sabe que eles fazem. O Maluf faz muito bem esse trabalho de eu converso ali, converso aqui e tal, mas eu tenho muito receio, porque a gente sabe como os jogadores do Atlético se envolvem nesse momento. O ano passado, quando eles tiveram a certeza que a coisa estava estranha, né, que teve jogo aqui, que foi aquele negócio, eles começaram a ver, você via que eles já não tinham aquela vontade toda. Então, eu acho que existe a preocupação, mas isso tem que ficar muito em termos de diretoria. E mais do que isso, o Marcelo precisa ter muito cuidado com isso, em relação a essa pilha também, sabe? Uma coisa é jogar futebol, a outra coisa é o tempo inteiro preocupar com a arbitragem. Porque erros também existem. Eu não estou dizendo que é só a situação de, é o Corinthians, às vezes o cara erra mesmo no jogo. Aí quando ele erra, você já começa a ir. Vai começar, vai acontecer tudo. Eu acho que o que ameniza... Sabe? Eu acho que por tem exemplo, que ter um cuidado. Vocês me corrijam se eu estiver errado, é porque na minha memória eu não lembro algum jogo do Atlético que ainda teve uma arbitragem, seja a favor ou seja contra, que na segunda-feira vocês tenham chegado aqui discutido amplamente. Não, teve influência, não teve. Influência direta no resultado. Nesse campeonato. Não teve. Igual teve, tipo, no final do primeiro turno do ano passado, teve aquele lance lá do Eraso no jogo do Mineirão, aí já no jogo seguinte teve o lance do Apodi contra a Chapecoense. Aí, se eu não me engano, foi na segunda ou na terceira rodada, como vai acontecer de novo agora contra o Atlético Paranaense, que foi uma arbitragem desastrosa do Marcelo de Lima Henrique. Que é péssimo, para mim é o pior do Brasil. Noite, acho que o Atlético jogou 7h30, o Corinthians jogou às 9h, e teve um gol do Cícero legal na Arena Itaquera, e o Corinthians que ganhou do Corinthians do Fluminense de 2-1. Né? Aí o negócio desandou, a gente sabe o que o Marcelo de Lima Henrique, para mim, é o pior árbitro do quadro da CBF. Pior. Mas disparado pior, muito ruim, extremamente tendencioso, inseguro, acho péssimo. É ele que tem uma foto com a camisa do Flamengo. Isso, ele mesmo. Ele é carioca. Agora, o Eduardo tem um tio que é árbitro, eu tenho ex-árbitro, né? E eu tenho um amigo que é ex-árbitro. E aí você vai numa conversa informal com esses caras, e eles dizem o seguinte, o árbitro, quando ele quer, ele é tendencioso, não vem falar que não tem, não, porque tem. Quando ele quer prejudicar, aí ele mete amarelo nos zagueiros, mete amarelo nos volantes, né? Amarela, de repente, ou expulsa um cara que está comendo a bola no jogo e tal. Às vezes, os que são tendenciosos, que em toda classe tem, né? Eles não se expõem tanto, mas que às vezes o erro é exposto demais, mas esse negócio às vezes não é sentido. Não é percebido. Por exemplo, o Atlético tem um monte de jogadores pendurados. Aí vai jogar semana que vem com o Flamengo, com o Corinthians, com o Palmeiras. Aí o juiz... Eu não estou dizendo que isso é uma regra, não. Estou dizendo que o árbitro que é tendencioso, ele faz isso. Ele amarela, início de jogo, primeira falta, amarelo no zagueiro. Segura no amarelo. E vai segurando. Para o jogo. Pega esse jogo aí. Você citou um jogo aí que é o melhor exemplo, e aí eu não estou dizendo que o cara é tendencioso, não. Para mim ele é muito ruim, que é o Marcelo de Lima Henrique. Assiste aí esse Atlético e Atlético Paranaense no ano passado, aqui no Horto, o que esse cara fez no jogo. Expulsa, amarela, expulsa um aqui, outro ali, para o jogo com qualquer faltinha. Aí vai elevando os caras.
Vai enervando. Você começa a ver E que o tá fazendo jogo, errado. e o jogo lá na Vila Belmiro, a pressão muito grande. Pra cima. Não, o Santos não é um time que a gente Vai de ser o mesmo- histórico vai de ser o ser mesmo- beneficiado. vai Mas ser o- tem vai sido ser o mesmo- constantemente agora. Vai ser o mesmo árbitro de Palmeiras e Atlético lá no Allianz Parque. Wagner O do Santos não Também. tem um histórico, mas recentemente ele vem sendo muito favorecido por erro de arbitragem. Não foi com o América aqui, por exemplo. Exatamente. Que o árbitro foi correto, expulsou o goleiro, o Vanderlei, quando Não tinha que quis ter nem sido saber, foi expulso. legal. Pois é. É. E é o que você falou. Dá para comparar com o Coritiba, não a qualidade do Santos e do Coritiba, mas o momento de enfrentar esses adversários. Se tem um momento bom para o Atlético enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro, é com o Santos sem o goleiro, sem o Lucas Lima e sem 3 jogadores na seleção. E com o Atlético na arrancada. E o Atlético bem É, completo. Mas o Luan tá mal, o Luan estava de reserva, Já tava era de opção, reserva. mas os jogadores que o Marcelo tem escalado, começado os jogos, sendo o Atlético com 3 volantes ou não, todos estão à disposição. O Lucas Prato, o Michael Suel, Robinho, Fred, Carioca, Donizete. Se ele optar por 3 volantes, tem o Urso, tem o Lucas Cândido, não tem mais o Eduardo que está indo para o Internacional, mas entre ele e o Lucas Mas tem a Cândido qualidade. fica na mesma e tem o Urso. Claro. Então o Atlético está completo, não tem o Rocha, mas o Carlos César tem jogado bem. O Santos está muito quebrado. É hora do Atlético ir à Vila Belmiro, num jogo, aquele negócio de 6 pontos, porque está brigando com o Santos lá na Não, frente. tem que E dar tem uma que diferença, vencer. sim. Claro. Por isso que eu falei aqui ontem, eu jogaria com o mesmo time que venceu a Chapecoense, que venceu o São Paulo. Já entraria de cara com o Lucas Prato, abriria Pra mão de 3 resolver. volantes, como foi feito contra o Palmeiras, e tentaria vencer o Santos lá na Vila. Eu posso fazer uma pergunta pro Léo, porque o Léo tá lá todo dia. Não. Marcos Rocha. Por que o Marcos Rocha tá, assim, ressentindo tanto dessa contusão Ai, e ele medo. fica receoso? Só quem já quebrou sabe. Não Que chega, é não isso, chega. na Quem verdade, já teve não chega, luxação, quem já que teve... ele já tá recuperado. Dá um medo de Mara. Nossa Eu Senhora. nunca tive fratura nenhuma, mas eu acredito não que tive seja pouca, não. Eu tive por causa muitas. disso. E dá medo. Da hora que você cair. volta, Não, assim, você Ele é um botar o cara braço, porque botar ele tá pô, a perna. recuperado. Não... Mas aí tem um outro É detalhe insegurança. também. O dia que ele cair e não ameniza. acontecer nada, acabou, passa. O Luan, por exemplo, mesmo com a contusão seríssima no joelho, ele não tira pé de dividida, né? Porque o bicho é doido. O Luan O Marcos o Luan, Rocha não é ele tão vai doido, mas o pro- Luan é doido. O cara se doa demais e tal. Mas eu vou dizer, falando de momento bom para enfrentar um adversário, momento bom para. O momento da entrada do Carlos César e da contusão do Marcos Rocha também. O Carlos César convenhamos. está dando conta. O Carlos César está dando Não, conta e o não está Marcos Rocha fazendo. é não muito tá... mais jogador. Mas é muito Não, mais jogador, eu estou claro, dizendo o Carlos César. Eu acho que ele está não comprometeu em Eu nada. acho que ele está um degrau abaixo da qualidade do time e tal, mas ele não comprometeu nos Nada. últimos jogos. que Pelo ele entrou. contrário, ele acrescentou em vários momentos dos jogos. É muito. Eu É acho verdade. também. É, tranquilo. Ele está bem, está bem. E o Atlético ainda tem a condição de usar o Patrick por ali. Quem você acha que deveria ser titular, Gomit? Você que manteria o acompanha os Carlos treinamentos, César. Patrick ou Carlos César? Manteria o Carlos César, porque entrou, deu conta do recado. Eu acho que defensivamente ele tem é porque ele nem avança tanto como o Marcos Rocha, né? Porque o Marcos Rocha, em termos de apoio ao ataque, não é à toa que ele é 4 anos eleito o melhor lateral Mas do tem jogador Campeonato que Brasileiro. cresce com determinados treinadores. E com o Marcelo, o Carlos César cresceu. Muito. Mas aqui, olha, o Marcos Rocha ainda tem proposta para deixar o Atlético? Você acha que ainda tem isso? Desconheço de mano. A gente recebeu uma informação de que um empresário que detém parte dos direitos dele está querendo. Está querendo não estou dizendo tirar do Atlético, mas vender a parte que tem. Será que ele ainda tem esse sonho de ir para fora? Deve ter. Tem Twitter aí, ô Cramunhão? Manda na tela aqui então, o Arthur Galo está dizendo sobre a ida do volante Eduardo para o Internacional, o que vocês acharam? Eu acho que não Bem, bom para ele, bom para o Atlético. Legal. Não vai, não é um negócio assim que você, Experiência. Eu acho que o Atlético... Hoje o Bruno Quirino, lá de Divinópolis, diz, pô, nós estamos perdendo o Iniesta. O O Everton, cara joga demais. Então. eu acho que o Pensei que Atlético você não ia falar fez... Yaya Touré. Eu acho que o Atlético não fez a menor força para ficar com o Eduardo. Eu acho que fez. A informação que eu tive é que o Atlético não procurou o pessoal do Coimbra e que 2 clubes haviam procurado. Um deles era o Internacional. E o Dessa outro era informação Atlético aqui... E o outro, você sabe qual que é o outro? Te falaram? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense? Então tem 3, Não. hein? Então tem a informação que eu tenho é que os 2 fizeram proposta. Então são 3. Atlético Paranaense e Eu tive Internacional. informação de 2, um era o Internacional.
Você acha que o Atlético Paranaense também queria? Queria. Você acha que ele é um cara... Você acha que ele é um jogador que o Atlético... Paranaense queria por empréstimo. Ah, tá. Você acha que é um jogador que o Atlético deveria investir um pouco mais? Ter mais paciência, renovar, botar para jogar, Depende pode dar uma liga. pra... Exatamente. Os caras pediu muito. Por exemplo, eu acho que esse ano, quando ele jogou mais esse ano, né? Porque 2014 ele foi na estreia do Brasileiro, ele fez um bom jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, o Atlético empatou por 2-2. Depois sumiu do time, entrou esporadicamente, mas assim, faltando 10 minutos. Esse ano ele teve uma regularidade maior, inclusive marcou o primeiro gol como profissional, que foi contra o Figueirense na Copa Subnasil. Quando foi exigido, não comprometeu. Para mim, o melhor jogo dele, o Atlético foi eliminado na Libertadores, ganhou, mas foi eliminado, fez um bom jogo contra o São Paulo, fez um bom jogo contra o Santos na abertura do Campeonato Brasileiro. Só que tem 2 titulares indiscutíveis, que são Leandro Donizete e Rafael Carioca. Primeira opção do banco, Júnior Urso. Aí, perdeu um pouco de espaço para o Lucas Cândido, porque o Lucas Cândido entrou contra o Palmeiras, foi bem. Passou a ser a 5ª opção. Ainda tem um Dátulo que pode jogar. Aí eu acho que aí pesaram todos os fatores. Mas quem você acha que tem mais potencial, ele ou o Lucas Cândido? Lucas Cândido. Eu acho o Lucas Cândido mais experimentado do que ele já é hoje. Mais completo, chuta pra gol, mais chuta bem pra gol. Pode jogar sair na lateral. Aí eu acho que pesaram todos os fatores. Tem treinador que tem verdadeira tara pro volante canhoto. Nossa, eu preciso de um volante canhoto. Os canhotos são melhores, né? São, eu também acho, até porque eu também sou canhoto, só no pé. De dia é uma maravilha. Aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu recebi uma informação ontem, aliás, uma ligação, algumas ligações, tá, sobre essa questão da dívida que a Dryworld teria com o Robinho e tal. E aí a gente foi mexer, fala com um aqui, fala com outro ali e tal. Até chegar, e aí por isso eu fico à vontade para falar o nome, porque ela disse, olha, pode falar o nome, precisa de colocar aspas aí no que eu estou te dizendo. Não tem absolutamente nenhum atraso, palavras da doutora Marisa Lige, advogada do Robinho. Não tem absolutamente nenhum atraso em nada com o Robinho no Atlético. Absolutamente nada. Não tem nenhum atraso de repasse nos salários do Robinho, e a informação que eu tenho é que não tem nenhum tipo de atraso no Atlético. Ok. Financeiro. Financeiro. Aí falei com um jogador, um jogador do grupo. Falou comigo, tudo em ordem. Não tem nenhum tipo de atraso, não está devendo nada. Beleza. Aí falei com um dirigente. Falou, muitos problemas nós temos hoje em repasse de material esportivo para o profissional, para a base e para todas as lojas. Isso aí, lamentavelmente, a Dryworld está pisando na bola. Ainda mais mas não posso expor, dar uma entrevista, falar com vocês lá, porque confidencialidade no contrato. Uma coincidência não posso. Em relação à questão do Robinho, o nome dele envolvido nisso. É a segunda vez, né? Contra o Santos. Véspera de jogo contra o Santos. E a outra foi véspera de Atlético São Paulo Libertadores. São Paulo na Libertadores, exatamente. E agora o Atlético briga pelo título. Não, jogo de São lá. Paulo. Jogo de lá. São Paulo. E agora o Atlético entra na briga pelo título, começa de novo o negócio em cima do Robinho. Então, gente, vamos ser um pouquinho mais inteligentes. Há o problema de fornecimento. A categoria de base joga com Puma. Não joga com o Dragão. Exatamente. Não chegou o material. Agora, a questão salarial não tem problema. E outra coisa, eu conversei, desculpa eu te interromper, você sabe que eu não gosto de interromper ninguém. Imagina. Eu conversei com uma pessoa ligada ao Fluminense. Esse negócio de eu conversei também é bem pedante. Não, mas foi você Mas eu conversou. conversei, isso eu posso fazer, né? Não foi minha mãe. Então, assim, eu conversei com uma pessoa ligada ao Fluminense. Falou comigo, nunca houve atraso de pagamento maior que 10 dias. E os trâmites do dinheiro, a tributação, não sei o que tem, emperrava e tal, mas nunca houve um atraso maior que 10 dias. Agora, material esportivo aqui no Fluminense é uma draga. Dificuldade. Draga hoje. Eu acho que a Dry hoje não imaginava o tamanho do que o futebol representa aqui no país. Ela entrou aqui, aí ela viu ali e tal, foi no Fluminense, Goiás, né? Goiás, aqui no Atlético e tal. Aí, o Atlético começa uma temporada bem e está brigando na cabeça do brasileiro. As lojas começam a vender, os produtos começam a aparecer mais. São bons e eles não estão conseguindo fornecer. A loja online não retornou até hoje. Não existe venda online. Então não tem nem online. Não, loja online, loja do Galo online não tem.
Não tem. Nós estamos em setembro, quase. E só falando dentro das 4 linhas... Peraí, só mais um, de novo, te interromper. Você acha que você fica nervoso. chateado? Não, agora... Seja breve. O Gento está me soprando aqui que um monte de outras marcas, inclusive a Nike, está com o mesmo problema. Mas o que Deixando tá de fornecer material esportivo, base de outros clubes jogando com outros uniformes, e problema nas lojas, mesmo tamanho. Você com a palavra. Não, só com relação à parte dentro de campo, assim, uma opinião, por mais que qualquer profissional seja bem-sucedido ao longo da carreira, como o Robinho É o caso dele. hoje você fala assim, o Robinho depende do que ele ganha no Atlético para ajudar a parte da família e tal, eu acredito que não. Porque é um jogador já bem-sucedido com a carreira consolidada. Ele jogou na China, né? Mesmo assim, você tem um compromisso, já que foi assinado por ambas as partes. Não existe nenhuma dívida. Agora, se existisse alguma coisa, como sempre repercutiram antes do jogo contra o São Paulo, agora repercutiram de novo. O cara se sente também numa situação incômoda, por mais que ele seja uma pessoa bem-sucedida. Sim. E aí, você vê dentro de campo, você olha Tem reflexo. como está jogando hoje e o que tem feito dentro de campo. Você estar pode insatisfeito. ler, ouvir o que for. Você vai falar assim, meu amigo, não é possível que esse cara está insatisfeito. Não tá nunca. Imagina se É ele óbvio, fez. é só você olhar dentro de campo. Com os Olha o que está companheiros, acontecendo dentro das 4 linhas. Aí você vai falar para mim que existe algum tipo... Não tem. Olha, se ele estiver insatisfeito, é bom. Porque se ele está jogando desse jeito, insatisfeito... Olha que recebi. Imagina se ele estiver satisfeitinho. Pô, Não, Mas e se a ele gente correr vê a mais, agora- não vai chegar. Eu acho que também não vai chegar mais rápido. E outra coisa, pessoal, de repente, amanhã Dimara tem outra informação, Léo Gomes tem outra informação. Eu estou mas- passando o que eu recebi de informação. Mas eu acho que é isso. De um ó. dirigente, de um jogador e da advogada do Robinho. Estou passando para vocês. Se alguém tem uma informação certa de que realmente não está pagando, as fontes que eu tenho me passaram isso aí e eu estou passando que é para vocês. oficial, é A gente vai advogado. para um rápido intervalo, Laicá, rapidinho. Não saia daí, 2 minutinhos só, tá? Até já. Os donos da bola. Oferecimento.